Rodada 5 da Libertadores e Sul-Americana e também grandes perdas que tivemos no mundo da mídia esportiva nesta última quinta-feira. É o que você vai acompanhar no episódio de hoje. Olá, eu sou Luiz Cabral e seja bem-vindo ao Comentando Esportes, um papo de torcedor para torcedor. Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo. Eu estou um pouco para baixo hoje. Vou tentar me animar um pouco mais daqui a pouco. É porque tivemos uma grande perda na nossa mídia esportiva. Peço desculpa por estar um pouco para baixo, mas perdemos três grandes vozes, três grandes personalidades nessa última quinta-feira. Na quarta-feira mesmo, durante o jogo entre Flamengo e Bolívar, perdemos o nosso querido Washington Rodrigues, o Apolinho. Para quem convive muito com o rádio sabe quem é. Para quem é torcedor do Flamengo também já sabe quem é também. Logo de manhã, antes de eu ir dormir, nas redes sociais, foi mostrada a notícia do falecimento do nosso querido Antero Greco, da ESPN. Né? Esse eu acompanhei muito na época da minha adolescência. Depois quando eu comecei a morar junto com a minha mãe no centro da cidade, comecei a ter acesso à TV a cabo. E também o falecimento de uma das grandes vozes que foi uma das coisas que ajudou a motivar a ser apaixonado pelo futebol, por estar fazendo conteúdo hoje, que é o nosso querido Silvio Luiz. Foi um baque atrás do outro e é complicado fazer o programa hoje assim, mas são grandes vozes que eu tive como referência, tanto o Apolinho, pois eu escutava muita rádio quando era mais novo. Pretendo fazer um vídeo, né, no futuro, no canal no YouTube, contando um pouco mais sobre a minha vida e que o rádio foi muito importante para mim. O Antero Greco, com a dupla com o Amigão, animou muito, não as noites como o pessoal via, mas as manhãs, pois eu não tinha a ESPN Brasil para não poder assistir, eu só tinha apenas a ESPN e assistia as reprises de manhã cedo antes de eu ir trabalhar. Eu assistia as reprises e era algo mágico ver aquela dupla. E o Silvio Luiz foi um cara que marcou muito a minha infância, de ver jogos na Rede TV, jogos na Band, jogos na Record. Era aquele cara que, eu amava ver as narrações dele, escutar o foi dele. Era uma maravilha. E dedico esse programa a essas três grandes lendas e que na qual no futuro também vão merecer um vídeo também que eu pretendo fazer. Tudo bem? Então vamos animar um pouco e vamos falar sobre a Libertadores e Sul-Americana. Vamos falar da minha competição favorita, né? Sim, essa é uma das minhas competições favoritas. Tem muita gente que queria até banir ela, mas eu gosto muito dessa competição, tenho um carinho maravilhoso por essa competição, que é a Sul-Americana. Vamos falar dos jogos importantes e como é que está a situação de alguns times. Na terça-feira, o Corinthians venceu o Argentinos Júnior por 4-0, um jogo dominante para o Corinthians e, se eu não me engano, o Corinthians ele já está com a classificação adiantada. Eu só apenas dar uma conferida. Não, Não, já está classificado sim, está em segundo com 10 pontos, com essa vitória em cima do Argentinos Júnior, e com isso o Corinthians vai disputar a última rodada para poder brigar pela primeira colocação. E será um confronto direto contra o Racing Clube, né? O Racing do Uruguai. Ele vai disputar contra o Racing do Uruguai, vai ser um confronto direto para disputar pela primeira colocação. E vamos ver como vai ser o time do Corinthians.
Olímpico. Lembrando que a regra da Sul-Americana é o seguinte: quem passar em primeiro vai direto para as oitavas, e quem ficar em segundo vai disputar tipo um playoff, em 16 avos, contra o terceiro da fase de grupos da Libertadores. Então já vou ter nomes aqui que já vai ser um pouco mais fácil para identificar para vocês, ok? Como foi o único brasileiro que jogou na terça-feira, na quarta-feira tivemos 3 brasileiros jogando. Lembrando que Internacional e Grêmio pela Libertadores não estão jogando as competições por causa da situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Algo que eu vou até falar no episódio de amanhã. Sim, amanhã teremos episódio. Eu vou fazer o meu esforço para terminar o episódio de amanhã, que amanhã teremos o recap da semana. Será depois de muitas notícias, ok? E na qual eu vou explicar direitinho a situação do Rio Grande do Sul. Portanto, Internacional e Grêmio pela Libertadores não jogaram. Então, já estão 2 rodadas sem jogar, se não me engano, 2 ou 3. E, portanto, o Atlético Paranaense jogou na quarta-feira, perdeu de 2-1 para o Danúbio. Foi uma derrota, foi uma vitória muito importante para o Danúbio, que ainda mantém a sua esperança para se classificar para a próxima fase dos 16 avos da Sul-Americana, e vai ser um jogo contra o Sport Emiliano, né? O Sport Emiliano, que vai ser o jogo contra o Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense vai ter que jogar ele vai jogar contra o Raio Zuliano, que provavelmente vai vencer. O Raio Zuliano não ganhou nenhuma partida até agora, enquanto o Atlético Paranaense teria que vencer o Esportivo Emiliano para poder se classificar para a próxima fase, os 16 avos. O segundo jogo foi Boca Juniors e Fortaleza. O jogo foi lá em La Bombonera. Lembrando que 2 semanas atrás o Fortaleza ganhou por 4-1, uma goleada no Castelão. E o jogo de volta agora, o Boca Juniors empatou 1-1. O Boca Juniors estava ganhando a partida, mas no finalzinho com o Lion, ele vai lá e faz o gol de empate. E com isso acabou esse empate, e o grupo desse grupo está ainda pode ter surpresas, mas o Fortaleza praticamente está virtualmente classificado, já que o Nacional Potosí tem que passar o Fortaleza, teria que tirar uma diferença de muitos gols, pois o Fortaleza tem saldo de gols de 6, e o Nacional Potosí, que pode empatar em número de pontos com o Fortaleza, tem menos 3 de saldo. E o Boca Juniors vai ter que lutar na última partida para se classificar para a próxima fase. E finalizando, na quarta-feira tivemos o Cuiabá empatando com o Deportivo Garcilaso, ou para quem já viu o símbolo, né, nos chamamos de Goiás do Mal, na zoeira. Mas o Cuiabá classificado para a próxima fase, e não vai ter que mudar muita coisa para o último jogo, pois como ele tem 9 pontos, em primeiro lugar o Lanús com 13, só alcançaria 12, então o Cuiabá já está praticamente certo de jogar as 16 avos contra o terceiro lugar, que vai ser na Libertadores. E na quinta-feira tivemos mais 2 brasileiros. Tivemos 2 brasileiros. O Cruzeiro enfrentou o Deportes União, e venceu por 1-0 e garantiu sua classificação para a próxima fase. E também o Bragantino venceu por 3-2 contra o Clube Deportivo, e que assim o Cruzeiro ele já garante a sua classificação, mas ainda briga na última rodada contra o Universidade, e o Cruzeiro em segundo com 9 pontos, ainda briga pela primeira colocação, mas já está na próxima fase. E
Red Bull Bragantino, ele está empatado no número de pontos e também está classificado para a próxima fase e briga na última rodada contra o Racing para poder a primeira colocação para pular de fase. E um detalhe que eu não tinha dito, sábado já terá um jogo entre Internacional e Delfim. O Internacional vai voltar a jogar um dos jogos atrasados por causa dessa última fase aqui, na quinta rodada. Vai enfrentar o Delfim para continuar o campeonato e continuar o campeonato da Sul-Americana, ok? Dadas as informações, vamos para a Libertadores. Ei, se você está gostando do episódio, vai lá, deixa um gostei aí. E também se inscreva no canal se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Vai me ajudar bastante, vai ajudar a compartilhar o conteúdo com várias pessoas também. E se você está no Spotify, vai lá também, siga o nosso perfil e também deixa aquela avaliaçãozinha de 5 estrelas, que vai me ajudar bastante também, sabe? E várias pessoas vão poder continuar ouvindo esse conteúdo também, tá? Desculpa te incomodar aí e pode continuar ouvindo o conteúdo. Agora que o bicho vai pegar, Libertadores. Bom, amigos, antes de poder dizer algo sobre a Libertadores, tenho que dizer uma coisa para vocês. Dos 7 times que estão na Libertadores, porque eram 8 mais o Bragantino e o Botafogo se enfrentaram, na pré-Libertadores, o qual acabou ficando 7. Dos 7 times, 5 conseguiram a classificação e apenas 2 não conseguiram. Por motivos óbvios, que é o Grêmio por não estar jogando, e o outro é o Flamengo, que daqui a pouco nós iremos chegar para falar sobre ele. Mas, primeiramente, temos o Atlético Mineiro, que sofreu sua primeira derrota contra o Peñarol por 2-0. Teve confusão, teve briga, teve o goleiro mostrando o pet com 5 títulos da Libertadores para o Hulk. Isso me lembrou o Gabigol mostrando o pet de campeão da Libertadores para o Marcelo. E isso acabou gerando o Marcelo ganhar a Libertadores em 2023. E isso foi muito hilário. Mas o Atlético já estava classificado desde a quarta rodada. E é a primeira derrota. E aí isso não vai interferir muita coisa, com a classificação. O Atlético ainda é líder com 12 pontos. Só tem apenas um saldo menor que o Peñarol, e com isso o Peñarol pode roubar a primeira colocação caso o Atlético perca e ele vença a última rodada. Se eu não me engano, é contra o Caracas que o Atlético vai enfrentar e o Peñarol contra o Rosário. E também o Rosário também já está certo para jogar Sul-Americana, então é um dos times que já podemos... Não, aliás, o Peñarol ele ainda luta para manter a segunda colocação. No mínimo, esses dois times já tem uma Sul-Americana na conta. Já Caracas fez apenas 1 ponto. O único time que jogou na terça-feira, pois o Grêmio era para jogar na terça-feira, mas o jogo foi jogado para sábado também. E, portanto, esse foi o único jogo de terça-feira. Quarta-feira foram jogos um pouco mais emocionantes, já que não teve um jogo das 7 horas dos times brasileiros, mas tivemos 2 brasileiros jogando às 9h30. Primeiramente, vamos falar do Palmeiras, que venceu o Independiente Del Valle. O Palmeiras conseguiu uma virada histórica contra o Independiente Del Valle na altitude por 3-2. Estava perdendo por 2-0 e conseguiu virar para 3-2, com um grande jogo do Hendrick. É o pacto rolando, né? E o Palmeiras vence em casa e também já garante a sua classificação para a próxima fase. E eu queria deixar falar por último, mas não, vou falar de uma vez. O Flamengo goleou o Bolívar 4-0. Parece que o Flamengo voltou em boa fase, mas não podemos deixar de falar das situações que está rolando. O Flamengo
só tá brigando para não se classificar porque acabou se enfiando nessa situação. O Flamengo, como na época eu ainda não estava com o celular para poder gravar o podcast, eu já falava com as pessoas, o Flamengo faria, se não faria uns 18 pontos, mas faria uns 16, pois pelo menos empataria o jogo fora de casa contra o Bolívar e o Milionários e pelo menos venceria o Palestino. O que aconteceu? Empatou com o Milionários? Empatou. Esse outro já tinha acertado. Mas perdeu para o Bolívar e o adversário que eu falei que ele ia ganhar, ele perdeu, que era o Palestino. Tá fazendo dever de casa porque ganhou o Palestino e agora ganhou o Bolívar? Tá fazendo dever de casa. Mas é muito pouco pro time que é o Flamengo, com um grande aporte financeiro que ele tem, né? Não vou ficar estendendo muito, senão esse episódio vai ficar muito longo, que já está longo, né? E ontem, na quinta-feira, tivemos o Fluminense 2 e Cerro Porteño 1, também garantindo a sua classificação. E também o Botafogo também garantindo a sua classificação, vencendo o Universitário. E vai brigar pela primeira colocação na última rodada contra o próprio Júnior Barranquilla, na qual o venceu por 3-1 na primeira rodada, dentro do Newton Santos. Complicada a situação do Botafogo, mas vamos ver como será o jogo fora de casa. E para encerrar, o São Paulo empatou com o Barcelona em casa, no Morumbi, por 0-0, mas mesmo assim a sua classificação já está garantida para a próxima fase. Deixando bem resumido aqui, só para poder falar como é que está a tabela dos grupos, já que eu não tinha dito, o Fluminense está com 11 pontos em primeiro, em segundo o Cerro Porteño com 5, Colo-Colo com 5 e o Alianza Lima com 4. Esses três últimos brigam pela segunda colocação e também pela vaga na Sul-Americana. O Fluminense joga contra o Alianza Lima e o Cerro Porteño enfrenta o Colo-Colo. No São Paulo está com 10 pontos e briga com o Tajeres na última rodada para conseguir a primeira colocação. Ambos têm um saldo de gols bem perto, já que o Tajeres tem 13 pontos e o São Paulo 10, com o Tajeres com 6 gols de saldo e o São Paulo com 5. O Grêmio, como está com jogos a menos, vai estar com 3 pontos, tá? O Lanterna, mas vai ter o jogo agora, no sábado agora, pode mudar muitas coisas. O Botafogo no Barranquilla, já disse, ambos estão parados com 9 pontos, mas o Botafogo vencendo o Júnior Barranquilla garante a primeira colocação. Flamengo e Bolívar já expliquei, o Bolívar está com 10 pontos, Flamengo 7, Palestino 7 e Milionários 3. Milionários não disputa por mais nada. E o Palestino, se venceu o Bolívar por pelo menos 3 gols de diferença, e o Flamengo vencendo, se o Palestino só vencer, ele passa o Bolívar. A questão é, se o Flamengo vencer o Milionários, o Bolívar pode ser eliminado dependendo desses gols, esses 3-0, 4-1, 5-2 do Palestino, mas a diferença é que o Bolívar joga em casa e o Bolívar joga por um empate para ficar em primeiro. E o Flamengo só depende dele mesmo para manter a sua classificação. Vencendo o Milionários no Maracanã garante a sua classificação. Palmeiras já está classificado com 13 pontos, com o São Lourenço 7, Independente 4 e o Liverpool Montevideo 4. E isso é uma grande surpresa, pois o Independente Del Valle está brigando para a segunda colocação contra o São Lourenço. E vamos ver como será o jogo entre Palmeiras e São Lourenço e o Independente Del Valle tentará vencer o Liverpool, mas também o Independente Del Valle pode ser eliminado de tudo se demore, pois se perder para o Liverpool poderá ser eliminado de tudo. Atlético Mineiro com 12 pontos no grupo G e o Peñarol com 9, Rosário 7 e Caracas 1, como eu tinha dito antes. E o grupo H tem River Plate com 13, o Clube Nacional com 10, e esses já estão classificados e o Clube Libertad Deportivo Táchira disputarão apenas para quem vai para a Copa Sul-Americana, mas é bem difícil que o Táchira consiga passar, pois ele tem menos 7 de saldo e o Libertad tem menos 2. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos
todos que acompanharam esse até aqui. Aqui tá dando 21 minutos, já dá 22 minutos, então deixa eu me despedir bem rápido. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Se você gostou desse episódio e está no YouTube, aperta o botão de se inscrever e siga o nosso canal. Também compartilhe com todos os seus amigos que gostam de futebol. E também, se você está ouvindo no Spotify, siga o nosso canal e também deixa aquela avaliação de 5 estrelas que vai ajudar a recomendar para várias outras pessoas. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Um grande abraço para vocês e até amanhã com o recap da semana. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.